Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está chegando para assistir essa aula, para participar junto conosco. Eu me chamo Bianca, sou professora de Libras e de Língua Portuguesa da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre gêneros textuais, sobre os tipos textuais, como eles aparecem na prova do Enem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de entrar no conteúdo, eu trago esse trechinho de uma música que, pelo menos para mim, é um especial, do Raul Seixas, que diz assim: basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. E é isso que eu quero trazer para você que vai não só participar dessa aula, mas que vai fazer a prova do Enem. É isso que eu desejo, né? E assim como diz o Raul, basta ser sincero, desejar profundo. Então, primeira coisa, acredite em você, né? Acredite no seu potencial, acredite no sonho que você traz no coração. Basta ser sincero, desejar profundo e você será capaz de sacudir o mundo. Então, vamos juntos, vamos estudar, vamos revisar, vamos praticar e não deixar de acreditar, né? Acredite sempre em você. Bom, primeiro, eu vou explicar como que essa aula ela está dividida, tá bom? Primeiro nós vamos relembrar um pouquinho o que são gêneros textuais para então diferenciar, ambas as coisas. Primeiro eu vou trazer uma parte mais teórica, não durmam assistindo a aula, vou trazer uma parte mais teórica para lembrar aí, para relembrar o que você esqueceu ou se ainda não sabe aprender. E depois eu trouxe algumas questões de provas anteriores, do Enem, principalmente nos últimos anos, 2018, 2019, 2020, algumas questões comentadas, que aí eu vou comentar com vocês um pouquinho do que traz a questão, da resposta esperada, tá bom? Então vamos lá. Valendo um Pix no valor de um açaí. Qual a diferença entre tipo textual e gênero textual? Vou dar assim 5 segundinhos para você relembrar aí. Vamos lá. Alternativa A. Um é a forma, no caso, como o texto é escrito, e o outro é a estrutura. Ou não tem diferença, são a mesma coisa, ou tem diferença, mas vai depender de vários fatores. E aí? Você arrisca chutar? Um tem a ver com a forma do texto, outro com a forma como é escrito, as palavras. Outro é a estrutura, não tem diferença, ou será que até tem, mas vai depender de muitos fatores. E aí? É que você chuta. E aí? Conseguiu lembrar? Sim, estava na ponta da língua, foi super fácil, ou não, já faz muito tempo, desde a última aula que eu tive de língua portuguesa, desde a última vez que eu vi sobre gêneros, sobre tipos textuais. E aí? Vamos lá. Bom, vamos ver, quem vai ganhar o Pix no valor de um açaí. A alternativa correta era a primeira, certo? Tem diferença sim. Tipos textuais e gêneros textuais não são a mesma coisa. Eles vão aparecer juntos sim, porque caminham juntos, certo? Porém são coisas diferentes. E aí não só para o Enem, mas para a vida, é importante conhecer primeiro as características de cada um. Só assim nós vamos saber a diferença. Bom, o tipo textual, ele diz respeito à forma como o texto é escrito. E aí nós temos vários tipos de texto. O narrativo, o descritivo, o injuntivo, expositivo, argumentativo e dissertativo. Esses tipos de texto, eu não quero que você decore não, certo? Nós vamos hoje entender de uma vez por todas as características de cada um, porque nós temos contato diariamente com os tipos de texto.
né? Seja no WhatsApp, seja olhando o Instagram, seja conversando com alguém, nós temos diariamente contato, né? Com os tipos de texto. Então, nós só precisamos mesmo é saber quais as características de cada um. Entender, né? Não é decorar, é entender. Combinado? Já os gêneros textuais é a forma como o texto vai aparecer, certo? E aí, como exemplos, nós temos mensagem no WhatsApp, e-mail, receita de bolo, livro de romance, jornal. Então, o gênero é a forma como vai aparecer. Por exemplo, você não manda, nesse tempo de aulas remotas, né? Onde muitos trabalhos eram enviados para o professor pelo Google Sala de Aula, por aí vai. Então, a forma como você escreve um trabalho para entregar a um professor, por exemplo, não é a mesma forma como você conversa com um amigo no WhatsApp, né? Que não é a mesma forma que você posta uma foto no Instagram. E não é a mesma forma de um jornal. Então, perceba que para cada situação, para cada contexto, vai haver uma forma diferente de se comunicar. E isso são gêneros. Né? Em linhas gerais, isso é um gênero. Isso é um gênero textual. Para cada contexto. Né? Por exemplo, nós normalmente, né, não vamos à praia com roupa social. Né? Nós vamos com uma roupa leve, de biquíni. Assim também não vamos a uma festa ou à igreja usando biquíni. Né? A gente vai com a roupa mais, né, propícia para aquele espaço, mais social, mais arrumado. Então, assim como na nossa vida, né, no cotidiano, para cada situação, a gente tem, por exemplo, uma roupa diferente ou uma maneira diferente de falar. Assim também é o gênero textual. Para cada situação, nós usamos um gênero diferente. Então, o gênero um livro de romance, por exemplo, né? A forma como é escrito no livro, a forma como o texto se apresenta. É uma linguagem diferente, o jornal é diferente, um programa de fofoca é diferente, um tutorial do YouTube, por exemplo, é diferente, e por aí vai. Ok? Já o tipo textual é a forma como o texto é escrito. E aí nós vamos entrar em mais detalhes, ok? Bom, o primeiro tipo textual, e é o que nós temos muito contato, né, diariamente, é o tipo narrativo. Narrar é contar algo. Narrar é dar detalhes. Então, vou trazer um exemplo muito prático, muito prático da vida. Quando nós vamos contar uma fofoca, né? Descobrir uma fofoca e vou contar para um amigo. O que a gente faz? Né? A gente vai contar, né? Vai falar sobre um acontecimento, dando detalhes, né? E essa fofoca geralmente ela envolve personagens, né? Envolve pessoas, envolve um espaço, né? Onde a história aconteceu, envolve tempo, né? Você não sabe o que eu descobri ontem, né? Então envolve questão de noção do tempo, personagem, espaço e acontecimentos, né? Então, esse é só um exemplo para mostrar como um texto narrativo se constrói. Tanto oral, falado, quanto texto escrito, né? E aqui eu trouxe um exemplozinho escrito que diz assim: já eram 6 horas da manhã e Alice dormia profundamente. Trim, trim, trim. Toca o despertador. Ouve-se passos no corredor. Alice, você precisa ir à escola, diz sua mãe. Então vamos analisar juntos, tá? Narrar é contar algo, é dar detalhes, né? E normalmente, na maioria das vezes, o texto narrativo ele pode aparecer em forma de diálogo. Nesse caso, primeiro surge o narrador, né, contando. Né? O narrador é aquela pessoa que não está, nesse caso, não está dentro da história, como se ele estivesse de fora, só vendo a história acontecer e contando. E aí o narrador diz: já eram 6 horas da manhã e Alice dormia profundamente. E aí ouve-se passos no corredor. E aí surge a mãe de Alice, né? Que aí é uma outra pessoa falando: Alice, você precisa ir à escola, diz sua mãe. E aí entra o narrador novamente.
Então, o texto narrativo, ele vai trazer detalhes. Sabe esse travessãozinho aí que aparece, diálogo? Ele também marca em alguns momentos o texto narrativo, porque são muitas vozes. Claro que, veja aqui, nem sempre esse travessãozinho vai indicar um texto narrativo, né? Se for, por exemplo, uma entrevista, vai ser uma outra coisa. Mas a essência do texto narrativo é contar, é dar detalhes, certo? Então, até aqui, tudo combinado, né? E aí, exemplo de texto narrativo é livro, né? Livro de romance, de histórias, né? Fictícias, que trazem essas características, né? Personagem, que são características próprias também do texto narrativo. Personagem, tempo, espaço, tudo isso faz parte do enredo da narrativa. E aí, como narrar é contar algo, sempre que nós, vocês, né, nós tivermos contato com um texto com essas características, né, já dá para identificar que trata-se de um texto narrativo, que é até aqui tudo certo, né? E aí nós ainda vamos ver algumas questões também, resolver algumas questões e vai ficar mais fácil de identificar na prática. E aí temos também o texto descritivo. Ao contrário do narrativo, né, que vai trazer elementos de uma história, né, de um acontecimento, o texto descritivo ele junta uma série de elementos e traz em uma ordem cronológica. Então, o texto descritivo, na verdade, ele vai dar detalhes de algo, mas ao contrário do texto narrativo, que traz elementos como personagem, tempo, espaço, o descritivo, ele vai descrever algo, né? Vai dar o passo a passo, vai descrever algo. E aí, como exemplo, eu trouxe uma receita de brownie. E aí, o que uma receita faz? Né? Uma receita de comida. Ela vai ensinar como fazer, né? Então, vai dizer os ingredientes. Ou seja, você vai usar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai usar três colheres de margarina, um pacote de massa de brownie, 3 ovos. E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai bater os ingredientes, levar ao forno, em forma untada com manteiga por 30 minutos. Né? E depois vai servir e ser feliz. Então, pensou aqui esse texto, ele vai descrevendo passo a passo, né? Como faz brownie? Isso aqui. Então, essa é a essência do texto descritivo. Um outro exemplo que nós podemos usar se eu pegar, por exemplo, uma folha branca. E aí, o professor disse assim, agora vocês vão olhar, pegue um objeto à sua frente, né? Não tem nada ao meu redor. Pegue o objeto à sua frente, desenhe, e aí você vai desenhar, e aí depois você vai descrever, por exemplo, descreva como foi a experiência de desenhar tal coisa. Né? E aí você vai descrever, por exemplo, as dificuldades ou algo assim. Um outro exemplo, não sei se vocês já tiveram contato, né, na prova do Enem, inclusive, para pessoas com algum tipo de necessidade educacional, né, algum tipo de deficiência, há profissionais que acompanham, né? E no caso das pessoas cegas, há um profissional que acompanha, né, que é um ledor. E o que é que o ledor faz, por exemplo? Já que a pessoa não, a prova não vem em braille, então o que é que o ledor vai fazer? Vai pegar a prova, vai ler, vai descrever as questões para que a pessoa escute e responda, né? E diga a resposta correta. Então, a descrição, ela tem mais detalhes, né? A descrição, ela é detalhada.
e ela normalmente tem segue uma ordem cronológica, né? Por exemplo, se eu disser assim, José, descreva sua rotina, né? Faça um texto descrevendo sua rotina. Agora, durante a pandemia. Aí eu acordo às 6 horas, nunca, né? Eu acordo às 6 horas, depois eu tomo café, depois eu assisto aula, às 9. E aí vai descrevendo em ordem cronológica. Então, o texto descritivo, né, a essência do texto descritivo, é descrever, é trazer elementos que descrevem, normalmente em uma ordem cronológica, ok? E aí lembrem da diferença, né, do narrativo para o descritivo. Pronto. O texto injuntivo. Né? O texto injuntivo ele já possui uma linguagem mais incisiva. E aí, como exemplo, para pensarmos juntos, eu trago o exemplo de uma bula de remédio. O que uma bula de remédio faz, né? Ao contrário do descritivo, ele vai trazendo uma descrição de elementos, no texto injuntivo você, de certa forma, passa a interagir com o texto, né? Então, o texto injuntivo, ele traz palavras como faça, né? Faça tal coisa, tome, né? No caso do remédio. E aí, o texto injuntivo, ele traz esses elementos com palavras que são bem direcionadas ao leitor, né? E que de alguma maneira indica ordem, indica uma interação com o leitor. Bom, então, enquanto o texto descritivo ele descreve algo, né? Passa isso. O texto injuntivo ele já tem uma linguagem mais incisiva. E aí, por exemplo, uma bula de remédio não se contesta, né? Então, uma bula de remédio tem tome, sei lá, 3 Dorflex de 6 em 6 horas. E aí você vai seguir tal qual tem no texto, né? Tem na bula. Ok? O texto expositivo, né? Ele tem como características principais expor sobre algo, né? Informar sobre algo. Então, ao contrário dos anteriores, né, o narrativo que traz todos aqueles elementos, né, de construir realmente uma cena, uma narrativa, o descritivo que vai descrevendo, o expositivo ele tem por objetivo informar alguma coisa. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma manchete do Tribuna do Norte, que traz uma notícia, como que esse texto se apresenta? Ele traz a situação, né, por exemplo, morre aos 42 anos atriz famosa vítima de Covid. Informou, trouxe a notícia. Então, o texto expositivo, por exemplo, quem está escrevendo não se posiciona. Como assim? Quando a gente vê uma notícia, seja no jornal de forma oral, né, transmitido, seja no jornal escrito, a notícia escrita, a pessoa que está dando a notícia, ela não se posiciona sobre o acontecimento. Ela só informa sobre o acontecimento. Então, quando o jornalista, por exemplo, traz a notícia de alguém que foi preso, ele não expõe a opinião dele, né? Homem de 30 anos foi preso acusado de corrupção, né? É a manchete da notícia. Mas o jornalista que escreveu, né, ele não vai se posicionar, né, dizer assim, por exemplo, a justiça foi feita ou injustamente. Isso não acontece. Por quê? Porque o objetivo do texto expositivo é expor alguma coisa, é informar sobre alguma coisa. Né? Então, a pessoa que está escrevendo, ela não se posiciona, né? Não aparece a marca do eu no texto. Tá? Então, enquanto o descritivo descreve,
O expositivo, o objetivo é informar alguma coisa. E aí não se resume só ao jornal, né? Eu trouxe jornal porque é um dos exemplos mais simples de memorizar, mas não é apenas jornal. Existem outros irá aparecer também de outras maneiras, né? Às vezes cai muito no Enem, né? Como eu vou trazer ainda uma questão agora para o final da aula. Às vezes tem um texto falando sobre algo, né? Informando sobre algo. E não necessariamente seja em formato de jornal. Lembrando que jornal é o gênero textual, né? E o expositivo, né, o texto expositivo é a forma como o texto irá aparecer. Que aqui no caso é expondo alguma coisa, né? Expondo uma situação, informando sobre ela. Tudo ok? E aí, o texto dissertativo, né, que normalmente é um tipo de texto que cai bastante, inclusive, na proposta de redação, né? O texto dissertativo e o texto argumentativo. E o que é dissertar? Dissertar é falar sobre alguma coisa. O texto dissertativo, por sua vez, tem por essência falar sobre algo. Dissertar é o mesmo que falar. Então, escrever um texto dissertativo é falar sobre algo, sobre um determinado tema. Exemplo, a redação. Na redação, dá-se um tema e o escritor irá falar sobre ele. Esse é um dos tipos textuais que mais temos contato na vida escolar, né? Não só no Enem, mas durante a disciplina, né, de língua portuguesa. Se pede muito dos alunos que criem um texto, né, dá um tema e pede para o aluno falar sobre aquele tema. Então, isso é um texto dissertativo. E aí, um exemplo, né? Se eu pedisse assim para vocês, o ensino remoto tem acontecido, né, diante da pandemia. E aí muitos estudantes, né, imaginem que seja um tema, tá? E aí muitos estudantes têm se posicionado a favor do ensino remoto, né, como medida de prevenção, né, da Covid, ainda não se sentem prontos para voltar para a escola de forma presencial. Enquanto outros, por dificuldade de acesso à internet, por muitas outras coisas, não concordam com o ensino remoto e esperam, né, e preferem o ensino presencial. E aí, essa é uma problemática. E aí, se eu pedir, por exemplo, a partir dessas questões, a partir dessa problemática, escreva um texto dissertativo falando sobre os impactos do ensino remoto na vida do estudante no ano de 2021. E aí, como seria esse texto dissertativo? Lembrando que o texto dissertativo ainda não é o texto que nós nos posicionamos. Dissertar é falar sobre alguma coisa, é falar sobre um tema. Então, se for para fazer um texto dissertativo falando sobre os impactos do ensino remoto na vida do estudante 2021, como é que a gente poderia fazer? É falar sobre alguma coisa, né? Então, como texto dissertativo, como vocês já viram lá na aula sobre redação. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, primeiro introduz, né, o que é esse ensino remoto, na introdução, né? O que é esse ensino remoto? Por que ele tem acontecido? No desenvolvimento, que é onde vem as ideias principais, vai se falar, né? Quais são esses impactos? Impacto na saúde mental, né? Devido ao excesso de atividades, impacto com problemas de equipamento, impacto de não ter um espaço, né, dentro de casa para estudar. Todos esses fatores são impactos, né? Impacto na aprendizagem, né, porque foi bem mais difícil. Então, são impactos. E aí seria falar sobre isso, né? Então, o texto dissertativo é falar sobre alguma coisa. Então, lembrem, quando vir, né, aparecer lá na prova, alguma coisa sobre texto dissertativo,
está se falando num texto que está falando sobre um tema. Dissertar é falar sobre, ok? E aí vamos recapitulando, né? À medida que eu vou falando sobre um novo tipo, a gente vai recapitulando. Lembra da narrativa, né? Traz personagem, traz tempo, traz espaço e uma série de acontecimentos que vão se ligando entre si e formam a história. Já o texto descritivo, ele vai trazendo características sobre algo, né? Ele vai descrever sobre algo, vai dar um passo a passo, como, por exemplo, um tutorial, né? Tutorial de maquiagem para as meninas, né? Que vai dizendo passo a passo. O texto injuntivo, né? Que é um texto mais incisivo, e convida você a participar, né? Do texto. E o texto dissertativo, que é falar sobre uma temática, falar sobre algo. Tá aqui tudo tranquilo, né? E aí, por último, mais ou menos importante, o texto argumentativo. Enquanto o texto dissertativo somente fala, né, sobre determinado tema, no argumentativo o escritor pode se posicionar em relação a esse tema. Lembram que eu falei que no dissertativo ainda não era o momento de se posicionar? Pronto. No argumentativo, já é esse momento, né? E aí, usando o mesmo exemplo de redação, é muito comum que apareçam redações a serem feitas de forma dissertativa argumentativa, o que quer dizer que o escritor deve falar sobre algo e apresentar um posicionamento diante desse tema. E aí vamos pegar o mesmo tema. Quais os impactos do ensino remoto na vida do estudante do ano 2021? E ao invés de escrever um texto só dissertativo, se eu pedir, escreva um texto dissertativo argumentativo. E aí vocês vão falar sobre esses impactos e se posicionar, ok? Então, dissertar é falar sobre, né? Quais foram esses impactos? Impacto na saúde mental, impacto na aprendizagem, tudo isso. E aí, argumentar já seria se posicionar. Então, falar sobre o tema e se posicionar. O que é se posicionar? Demarcar no texto. Eu sou a favor? Por quê? Eu concordo com o ensino remoto? Por quê? Não, eu não concordo? Por quê? E aí, como exemplos de argumentos, eu trago. Se fosse para falar sobre esse tema, né? E aí eu colocasse que eu sou a favor do ensino remoto, né? E aí eu poderia colocar como exemplo. Nem todos os estudantes já se vacinaram, né? Então é um risco voltar para a sala de aula presencial. Já por outro lado, né? Se eu fosse argumentar que não concordo com o ensino remoto, já dá para voltar. E aí, como argumentos, eu usaria. Com o avanço da vacinação, né, grande parte da população do estado já se vacinou. E o comércio já reabriu, tudo já reabriu. Então, por que não retornar com as aulas também? Já seria um posicionamento totalmente contrário. Perceberam? Então, argumentar é se posicionar, é trazer argumentos. Então, o texto dissertativo, argumentativo, ele fala sobre algo, ele se posiciona sobre esse algo. Ok? Até aqui tudo tranquilo, né? Bom, gente, esses são os tipos de textos, né? São os tipos textuais. E qual a diferença deles para os gêneros? Só para recapitular. Porque às vezes a gente vê isso, vê no primeiro ano, vê no segundo ano, vê no terceiro ano, mas sai do ensino médio ainda com dúvida, chega na prova do Enem, passa, chega na faculdade, né? Entra aí no curso de engenharia, entra no curso de letras, e ainda sem saber o que são tipos e o que são gêneros textuais. E aí, para vocês não terem essa dúvida nunca mais na vida. Os tipos textuais dizem respeito à forma como o texto será escrito. Ou seja, se vai informar, lembra? Expositivo. Se vai descrever, descritivo. Se vai contar algo, narrativo, e etc. E os gêneros dizem respeito ao formato. Por exemplo, não conversamos no WhatsApp,
Da mesma forma que falamos via e-mail, a linguagem será diferente. Logo, o gênero tem a ver com a forma. Exemplos de gênero, né? E-mail, receita, tutorial, debate, né? Estamos chegando aí quase eleição de 2022. Debate é um gênero. Por quê? Ali não é só uma conversa, não é só um diálogo. As pessoas debatem ideias, propostas, então é um gênero. Por exemplo, um debate não acontece da mesma forma de uma aula, por exemplo. Né? São contextos diferentes, objetivos diferentes. Então, deu para fixar. Né? Tipo textual diz respeito à forma como o texto está escrito. Se está informando, descrevendo, contando. E o gênero diz respeito à forma. Ok? E aqui essas imagens são para ilustrar um pouquinho do que eu falei. Essa imagem N, que é meu livro preferido, não podia ficar de fora, N de Green Gables. É um exemplo de gênero, né? Um romance. Por exemplo, um romance não é escrito da mesma forma de um poema, né? São estruturas diferentes. Um romance não é escrito da mesma forma de uma poesia. Um jornal não é escrito da mesma forma, por exemplo. Romance traz o romance, ele pode ser baseado em fatos reais, mas ele traz ficção. Né? Ele não tem uma obrigação com a realidade. Diferente do jornal, né? Que o que está ali tem que ser notícias verídicas, por exemplo. Né? E aí, enquanto o romance traz muitos outros objetivos, né? Como não só entreter, né? Mas trazer temáticas, né? Que diz respeito à nossa vida. O jornal já tem o intuito de manter a pessoa informada, né? Por dentro das coisas. Esse print do WhatsApp também, né? A forma como eu vou conversar no WhatsApp com a minha mãe não é da mesma forma de uma notícia no jornal, né? Uma linguagem totalmente diferente. E aí vamos ver na prática? Eu trouxe esse textinho só para pensar no livro. Esse trechinho é do livro Depois de Você. Diz assim: Meu Deus, vocês são todos iguais. Vocês e suas familiarzinhas perfeitas não têm espaço para mim. Ah, por favor, não vamos fazer drama com... Começou dela. Bom, e aí? Conseguiu identificar o tipo de texto e o gênero? Vamos começar pelos elementos. Vamos primeiro identificar qual os elementos principais desse trechinho, né? Vamos ver que há a presença do narrador, há a presença de duas personagens, né? Meu Deus, vocês são todos iguais. É uma pessoa falando. Ah, por favor, não vamos fazer drama. Já é outra pessoa, né? Percebemos pelo travessãozinho. E por essa última fala, começou dela, então já é uma terceira pessoa, né? A marca do narrador. Então, quando a gente vê os personagens e a presença do narrador, é a característica do gênero, isso mesmo, do gênero narrativo, né? Então, é um texto narrativo. O gênero, né? O gênero romance, até trouxe aí a capinha do livro. O gênero é o gênero romance. Viu que não é tão difícil? E aí eu trouxe algumas questões comentadas das últimas provas do Enem, né? Nas últimas edições. 2018, 2019, 2020. E aí ambas as questões que eu trouxe estão relacionadas a tipos e a gêneros textuais, tá? Primeiro texto. Luz da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor. Piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor. Piedade lhes dê grandeza e um pouco de coragem. É um trechinho retirado, né?
escrito por Cazuza. E aí a questão diz assim: todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. E aí a questão vai trazer as alternativas, né? Qual a sequência textual que essa canção traz? Expositiva, por discorrer sobre um dado tema. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. Injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Descritiva, por enumerar características de um personagem. Ou argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Vamos voltar no texto. Vamos pedir piedade, Senhor. Piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor. Piedade lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Bom, vamos começar por eliminação. Não é um texto expositivo, né? Lembra de expositivo? É expor sobre uma temática. Então, lembram que eu trouxe o exemplo do jornal? Então, essa canção de Cazuza, ela não está expondo, né? Ela não está trazendo informações. Ela não está informando. E aí é um texto narrativo. Vamos voltar lá. Esse texto tem elementos de um texto narrativo? Tem personagens? Tem uma série de acontecimentos, né? O texto narrativo ele tem uma série de acontecimentos que vão desencadeando. É só lembrar de uma fofoca, né? Se passa em um determinado espaço de tempo, em um lugar, com determinadas pessoas e tem um acontecimento que desencadeia outro. Então, não pode ser uma narrativa, né? Até porque o autor está falando sozinho, né? Então, para ser narrativo também, precisa da presença de outras pessoas. É um texto injuntivo, por chamar o interlocutor à participação? Sim, essa é a alternativa correta. Por quê? Vamos ver. Vamos pedir piedade, Senhor. Lembra que no texto injuntivo tem palavras bem direcionadas, né, que dialogam com o leitor, por exemplo, faça, né, faça determinada coisa, ou no caso da bula de remédio, tome de tantas em tantas horas, se persistirem os sintomas, procure um médico. Então, o texto injuntivo, ele conversa, ele dá ordens, ele se dirige ao leitor. E o que Cazuza faz aqui? Vamos pedir piedade, Senhor. Então, Cazuza está, ao mesmo tempo, se dirigindo, né, ao Senhor. Vamos pedir piedade, Senhor. Piedade para essa gente careta e covarde. E, ao mesmo tempo, ele está chamando, né, convidando. Vamos, né, vamos pedir piedade. Então, por isso, é um texto injuntivo. Por chamar o interlocutor à participação. Então, não é o descritivo, porque não traz características de um personagem. E não é argumentativo, porque ele não está se posicionando em relação a nada. Ok? Então, a letra correta era a letra C, injuntivo. Essa outra questão foi retirada do Enem, da prova do Enem 2018, e o texto diz assim: a trajetória de Wiesel é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943, traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Wiesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde o casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra que ela ainda não sabe ler.
A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário, é uma palavra alemã que eu não sei pronunciar, do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro, de crítica e público. E vamos ver o que a questão traz. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Este fragmento é um. Lembram que tanto o tipo textual quanto o gênero, eles não dizem respeito, né, ao objetivo, né, o que é que se quer com esse texto. E aí esse texto, como a gente, né, não sei se vocês conhecem essa história, A Menina que Roubava Livros, é um livro maravilhoso, indico inclusive. Esse texto está fazendo referência a esse livro, A Menina que Roubava Livros. E aí, dentre os objetivos desse fragmento, ele é um. É uma reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Será que é uma reportagem? Não. Não é uma reportagem. Por que não é uma reportagem? Porque uma reportagem traz uma entrevista, né, traz fatos, o que não acontece nesse texto. Né, não traz a sucessão e o leitor não está tentando convencer o escritor, perdão, não está tentando convencer o leitor a nada. Então não é uma reportagem. É um resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. O resumo, né, a característica do resumo é somente resumir, né, somente trazer elementos sobre algo. Qual a diferença entre um resumo, uma sinopse e uma resenha? O resumo, ele traz as partes mais importantes sobre um texto, sobre um filme, mas ele não apresenta opinião. E aí por que não é um resumo? Porque bem aqui no final, vou voltar, bem aqui no final, a pessoa que escreveu diz, né, que é um sucesso absoluto, absoluto e raro, de crítica e público. Então, por essas últimas palavrinhas aqui, a gente consegue perceber que não é um resumo. Porque o resumo, a linguagem, né, a forma como ele é estruturado, ele seria mais ou menos assim, eu diria. O livro, intitulado A Menina que Roubava Livros, né, do autor tal, foi escrito em tal ano, e traz temáticas como, e aí diria do que é que trata o livro. Isso é um resumo. Então, quais são os elementos de um resumo? Ele diz o autor, ele diz quando foi publicado, e ele diz o que fala, né, brevemente o livro. Mas, esse texto aqui, ele não traz essas informações, né? Ele não apresenta essas características de um resumo. Portanto, não é. É uma sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. É uma sinopse? Quais são os elementos de uma sinopse? Uma sinopse ela é muito parecida com um resumo, né? Mas a sinopse, imaginem aqueles quando vai lançar uma nova série, um novo episódio de uma série na Netflix. O que é que a gente tem? Normalmente tem escrito, né? Assim que vai chegar, né, no catálogo, quando chega, tem brevemente a descriçãozinha falando de forma bem geral o que vai ter naquela temporada. Aquilo ali é um exemplo de sinopse, que diz de uma forma leve, não tão formal como um resumo, né? Como um resumo que diz publicado em tal ano,
um filme dirigido por tal pessoa, não é algo tão formal. A sinopse, ela traz sim, de uma forma geral, o que trata, com uma linguagem mais leve, mais impessoal. Mas a sinopse, ela sintetiza somente as informações. E aí eu volto, né, ao mesmo caso. A sinopse, ela não apresenta a opinião de quem escreveu. Portanto, não é uma sinopse. É uma instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Com certeza não, né? O que é uma instrução? Quando a gente compra, por exemplo, um celular novo, né? E aí vem um manual de instruções. Vai dizer quais os cuidados que tem que ter, como fazer para, enfim, para abrir, né? Para, enfim, manusear. São instruções. O que não é o exemplo desse texto, porque em nenhum momento ele está ensinando a fazer algo, né? Portanto, nos restou resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. E aí, o que é uma resenha, né? O resumo e a resenha, eles são muito parecidos. Mas qual a diferença? O resumo, ele traz de uma forma impessoal, né? E de uma forma bem geral sobre algo. E a resenha, ela fala sobre uma produção. E o que é uma produção intelectual? Algo que foi produzido por alguém. Seja um livro, seja um filme, certo? Então a resenha, ela fala sobre a obra de forma crítica. O que é falar sobre algo de forma crítica? Ó, deixa eu voltar. Naquele mesmo trechinho que eu havia mostrado. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Isso é falar de forma crítica, porque percebam que quem escreveu, né, elogiou a obra, né, disse que é de um sucesso absoluto e raro, né, então essa obra, além de ser maravilhosa, é rara, tanto de crítica, né, das pessoas que também avaliaram, quanto de público, né, a quantidade de pessoas que já leram o livro. Então é uma resenha, porque além de falar sobre uma obra, lembrem, o que é que uma resenha faz? Ela fala sobre uma obra, certo? Pode ser sobre um poema, sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série. Ela fala sobre uma obra. E fala de forma crítica, por exemplo. Um outro exemplo. Lançou umas. Chegou tempo desse na Netflix um filme, que agora eu esqueci o nome. Eu não sei se era. A Última Carta de Amor. E aí, esse filme é baseado em um livro. E aí, para saber se eu ia gostar do filme, o que é que eu fiz? Pesquisei no Google. A Última Carta de Amor. E aí aparecem resenhas, né, de pessoas que já leram o livro e falam sobre, né? É um livro para quem gosta de romance clichê, é muito bom, por isso e isso. Ou quem não gostou vai dizer, né? Não, achei um romance muito fraco e tal, não me prendeu. Então, uma resenha, ela fala sobre uma obra, mas ela fala a sua opinião de forma crítica. É bom, não é? Né? Eu gostei, não gostei? Eu recomendo, não recomendo? Então, isso é uma resenha crítica. O que difere de um resumo, porque resumo não traz crítica. Resumo, ele só traz um resumo geral daquela obra. Ok? Tudo claro? Na letra correta, letra E, resenha. Vamos mais uma. Essa é bem recente, foi retirada agora da última prova do Enem, né, de 2020. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes espaçonaves, guerrilhas, encardináveis bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas,
bandeiras, bombas e brilhantina. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. E aí vamos ver o que diz a questão. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são descritivo e argumentativo, pois o anunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Vamos lembrar. O que um texto descritivo faz? Ele descreve algo. E o argumentativo se posiciona. Mas, voltando aqui no texto, em nenhum momento o autor se posicionou. Vejam que em nenhum momento ele se posiciona ou traz argumentos sobre algo. Ele somente vai falando, né? Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Então ele vai falando sobre algo e dizendo eu vou, mas ele não se posiciona. Portanto, não é um texto argumentativo. Letra B. Dissertativo e argumentativo, pois o anunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Lembram que dissertar é falar sobre algo e argumentar se posicionar? Portanto, né, também, assim como a letra A foi eliminada, a letra B também. Porque ele não está dissertando sobre um tema, né, e ele não está argumentando, não está se posicionando. Portanto, a letra B está incorreta. Letra C. Expositivo e injuntivo, pois o anunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Lembram que a marca do texto expositivo é trazer informação sobre algo, informar sobre algo, expor fatos sobre algo, e o injuntivo é aquele texto que dialoga, né? Então, vamos, faça, conte, tome, palavras que indicam ordem. Portanto, não é um texto expositivo injuntivo. Letra D. Narrativo e descritivo, pois o anunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a descreve. Essa é a nossa opção correta. Por quê? Lembram que narrar é contar sobre algo, né? O narrar ele envolve um espaço, ele envolve tempo, ele envolve personagem, né? São elementos da narrativa. E aí esse texto, vamos voltar aqui. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, ele vai construindo um cenário, né? Ele vai construindo um cenário, a rua por onde ele passa, e ele vai construindo. E aí, por meio dessa construção que ele vai fazendo, dá para ir entendendo uma história, né? Ele fala sobre o sol, fala sobre a guerra, fala sobre a alegria, né? Então, tudo isso ele vai construindo uma narrativa, uma história, ao mesmo tempo em que ele está descrevendo. Olha, ele descreve o sol, ele descreve a rua, né? Ele descreve o contexto, né? Quando fala em caras de presidentes, grandes beijos de amor, o sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Ele vai narrando, ele vai contando sobre um contexto e ao mesmo tempo ele vai descrevendo. Narrativo injuntivo, nós já vimos que um texto injuntivo não é, né? Então, nossa letra correta, letra D. E aí eu trouxe só mais uma, só para encerrarmos essa aula de hoje com chave de ouro. Mulher, sim, é uma questão retirada também do Enem de 2020, né? Então, super atual. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro.
é o título do Como explica o The New England, um jornal. A paciente chamada Joanne Simpson tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema, cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento dissinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular. De acordo com um artigo médico brasileiro, que relata um caso semelhante, Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire, recuperado após cerca de 1 ano. Ela disse que não abrirá mão de ter um animal de estimação, porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Aí traz a questão, né? Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero. A partir desse texto, né, sobre essa mulher do coração partido. É um conto, pois exibe a história de vida de Johnny. O conto, né, nós não chegamos a falar aqui na aula, mas também é um gênero. O conto, ele traz aspectos ficcionais, né, ou seja, não é real. Então, o fato de exibir a história de vida de alguém não é um conto. Né? O conto ele tem elementos também parecidos com a narrativa, traz também uma história, mas a história de Johnny, né, não se enquadraria como conto. É um depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. Não é um depoimento, por quê? Não aparece, depoimento é quando se tem somente a fala de quem viveu, né? E a gente percebe em grande parte, na maior parte do texto, é uma outra pessoa falando sobre o caso dela, né? Se fosse a própria Johnny dizendo como tudo aconteceu, seria um depoimento, né? Porque o depoimento em si é quem vivenciou, né? Quem testemunhou, quem vivenciou falando sobre algo. Por isso não é um depoimento. É uma reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Nós convivemos diariamente, né, com reportagem. E aí, como é uma reportagem? O repórter ele vai entrevistar e vai perguntar à pessoa como tudo aconteceu. Por isso, não se caracteriza como reportagem, né? O mesmo caso do depoimento. É uma outra pessoa falando sobre o caso. Né? Não é uma entrevista com o John. Por isso, não é uma reportagem. É um relato, pois narra um fato estressante vivido pelo paciente. Também não. Né? Mesma situação dos anteriores. Não é Johnny falando. Né? Então, não é um relato. E o relato, ele inclui uma série de elementos também, que tem muito do texto descritivo, né? no gênero relato. Porque quando você relata algo, você dá detalhes sobre aquele algo. E nesse caso seria feito pela própria Johnny, né? O que não aconteceu. Portanto, é um gênero notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Quais são as características próprias de uma notícia? Traz os elementos principais, né? Traz com quem acontece, né? No caso com a Johnny, onde aconteceu, né? Que foi nos Estados Unidos. Então, se caracteriza como gênero notícia,
Porque além de falar, né, então não é só um relato, né, não fala só sobre o caso de Jane, mas divulga também sobre a síndrome, né, explica o que é essa síndrome rara. Por isso se caracteriza como gênero notícia. Portanto, a letra correta é a letra E. Agora eu vou parar aqui os slides. E por fim é isso que eu queria trazer, que eu queria dialogar com vocês nessa aula. Espero que tenha ficado um pouquinho claro, né, essa noção do que são os tipos textuais, do que são os gêneros textuais, de como eles aparecem, de como eles acontecem, de como nós podemos identificar. Espero que tenha ficado claro, né? E espero que ajude também, né, de alguma maneira. E desde já, desejo a todos que forem fazer a prova, a gente ainda vai se ver, né? Se ver em outras aulas, videoaulas de língua portuguesa. Fiquem por aqui, acompanhem as outras aulas. Mas desejo desde já bons estudos e uma boa prova. E retorno ao que dizia no primeiro slide, né? Basta ser sincero e desejar profundo que você será capaz de sacudir o mundo. Então, desde já, um abraço, boa aula e bons estudos.